Você já teve dúvida sobre a fala da sua criança com autismo? Afinal, será que ela realmente vai falar? Eu sou a Valéria Rodrigues, especialista em autismo, e hoje eu vim conversar sobre a fala da criança com autismo. É muito comum eu receber aqui no meu consultório e até mesmo em conversa com alguns colegas que também trabalham com autismo, a dúvida ou a insegurança com relação ao desenvolvimento da fala dessas crianças. Então, inicialmente, vamos entender um pouco sobre o repertório verbal ao longo do desenvolvimento infantil. As crianças começam a falar as primeiras palavras em torno dos 12 meses de vida. A partir daí, entre os 12 e 18 meses de vida, a criança consegue produzir em torno de 10 novas palavras por mês. Ou seja, com essa faixa etária, a criança tem um repertório de mais ou menos 50 a 60 palavras. A partir daí, o desenvolvimento desse vocabulário ele vai aumentando gradativamente. Ou seja, a partir dos 18 meses de vida, a criança já consegue reproduzir até 9 palavras novas por dia. E aí então acontece essa explosão de vocabulário. Ou seja, a partir dos 24 meses, a criança pode ter um total de até 200 palavras. E acima dos 30 meses, a gente pode considerar um repertório aí de até 500 palavras. Porém, nós temos que ter claro que apenas repetir palavras de forma aleatória ou soltar palavras sem função nenhuma não significa que a sua criança tenha desenvolvido a fala efetivamente. Os dados que eu citei anteriormente sobre a quantidade de palavras que a criança apresenta é apenas para a gente ter um norte, um direcionamento de como está o vocabulário da nossa criança. Então aqui nós vamos substituir a palavra fala por comportamento verbal, que é uma das grandes dificuldades presentes no diagnóstico do autismo, que é o quê? É a fala funcional ou a fala social. Portanto, repetir palavras e falar palavras soltas não significa que a criança tem esse comportamento verbal, que é o comportamento de querer falar. É o comportamento de emitir a vocalização com uma intenção real de se comunicar. E é aí que nós temos um grande desafio. Tendo em vista que muitas crianças não têm desenvolvido esse comportamento verbal de falar com função, ter uma função no contexto social, muitas crianças acabam aprendendo outros comportamentos para se comunicar. E muitas vezes esses comportamentos são considerados inadequados, como por exemplo, o choro, o grito, a própria agressividade. Vamos pensar no seguinte exemplo. Digamos que uma criança ela quer pegar um brinquedo que ela não alcança. Essa criança pode ter aprendido uma forma alternativa de se comunicar, de pedir esse brinquedo. Ela pode simplesmente se aproximar da onde está o brinquedo e começar a chorar. Então a mãe se aproxima e na tentativa e erro tenta descobrir o que a criança quer e acaba entregando esse brinquedo para a criança. Então vamos nos atentar aqui que neste caso a criança utiliza o choro como forma de comunicação. Então isso se torna uma grande barreira para ensinar essa fala funcional para a criança, porque ela já utiliza de outro comportamento para se comunicar. Então, no caso desses comportamentos barreira, inicialmente nós temos que extinguir esses comportamentos, ou seja, a criança precisa entender que essa forma de comunicação não funciona mais, que ela não vai conseguir as coisas se comunicando dessa forma. E aí, só depois de extinguir esse comportamento que a gente pode ensinar um comportamento mais funcional para essa criança, ou seja, desenvolver e trabalhar com essas habilidades que compõem o comportamento verbal. Ok? E vamos pensar também nos critérios. Vamos tentar avaliar a nossa criança ou a sua criança em casa sobre os critérios que têm um grande impacto no desenvolvimento desse comportamento verbal. O primeiro deles seria o início da terapia, ou seja, a intervenção precoce. É interessante que a gente comece a desenvolver o comportamento verbal da criança até os 4, 5 anos de idade. Não significa que a criança que seja mais velha, que tenha mais idade, que ela não vai apresentar o comportamento verbal, que ela não vai conseguir aprender esse comportamento.
mas significa que quanto mais cedo, melhores são as chances da criança desenvolver essa habilidade. E isso por conta da neuroplasticidade, que é a capacidade que nós temos de moldar o nosso cérebro. Então, intervenção precoce. Outra coisa, o tipo de tratamento oferecido, o tipo de terapia que a criança faz. As pesquisas científicas já mostram que a terapia que tem maior comprovação de eficácia no caso do autismo é a terapia comportamental, nesse caso a terapia ABA. Então, dentro do método da terapia utilizada, que entra também a qualificação e experiência do profissional que está trabalhando com a sua criança. Então, nós já temos aqui 2 critérios bem importantes. O terceiro seria a intensidade da terapia, a carga horária da terapia. Eu vou fazer um outro vídeo falando apenas sobre a forma de deixar essa terapia intensiva, como fazer para conseguir ter uma terapia intensiva. Mas aqui nós vamos nos basear na literatura que diz que a carga horária intensiva tem que ser de no mínimo 20 horas a 40 horas por semana de intervenção. E aqui o quarto ponto, muito importante também, é a dedicação e participação efetiva dos pais no processo terapêutico. Por quê? Os pais também precisarão fazer algumas coisas em casa, no dia a dia, no contexto social que a criança está inserida, para que a gente consiga generalizar e realmente ensinar essas habilidades para a criança. Ok? Então vamos nos atentar a esses critérios e agora nós não podemos deixar de lembrar também da importância de fazer uma avaliação detalhada da criança. Por quê? Muitas crianças, além da ausência do comportamento verbal que é presente no autismo, apresentam outras limitações fonoaudiológicas, outras dificuldades ou outros atrasos. Neste caso, é muito importante que a sua equipe tenha um profissional da área de fonoaudiologia também para complementar esse processo de estimulação, ok? Espero que você tenha gostado, deixe aqui o seu comentário, se esse vídeo te ajudou, se não ajudou, o que você gostaria de ver aqui no nosso canal para que a gente possa contribuir ainda mais para o desenvolvimento da sua criança.